hoje vamos falar aqui um bocadinho de ataques. Para que um ataque tenha valor, é preciso ter a noção que os ataques têm aquilo que se chama em linguagem informática ou em terminologia informática um hack value. O hack value é, digamos assim, a noção entre quem vai atacar que aquilo que vai atacar ou aquilo que vai fazer vai valer a pena e é interessante e vale a pena atacar. Qualquer atacante obtém normalmente uma satisfação grande em quebrar sistemas que sejam mais seguros, mais difíceis de ser atacados, mas é importante referir que as vulnerabilidades são normalmente a principal razão também de existirem esses ataques. E já que falamos em terminologia, também é importante, além de referir o que é o hack value, não é? Portanto, que é aquilo que o atacante encontra enquanto valor para fazer o ataque, a vulnerabilidade é a existência de fraquezas no design das aplicações ou então um erro de implementação que, quando explorado, vai eventualmente levar a um evento indesejável ou inesperado, comprometendo dessa forma a segurança dos sistemas. Então, se nós falarmos de uma forma mais simples, uma vulnerabilidade é uma lacuna de segurança que normalmente permite entrar no sistema, contornando controles de acesso, autenticações, etc. Há uma grande base de dados mundial de vulnerabilidades e essa grande base de dados de vulnerabilidades chama-se MITRE. E eu estou aqui num outro ecrã, precisamente a preparar aqui um link para vos mostrar essa base de dados. Essa base de dados das principais vulnerabilidades, que é a mitre.org, vai então mostrar-nos todas as vulnerabilidades e principais vulnerabilidades e podemos ver aqui notícias, podcasts, temos um blog também e explorando esta página acabamos por ter aqui uma série de conteúdos que são bastante úteis e que nos permitem também chegar a outra definição importante em ataques, que é o exploit. O exploit que acaba por ser uma violação de segurança num sistema e essa violação advém do quê? Advém da exploração de vulnerabilidades. Então, num contexto de um ataque ou de um sistema, um ataque a um sistema ou uma rede, normalmente o exploit também se pode referir a um software ou um conjunto de comandos malignos que causam comportamentos não desejados no software ou no hardware legítimo. Há uma base de dados também de exploits e eu também vou aqui mostrar-vos, que é a Exploit Database e que está aqui, permite nós descobrirmos, tem vários tipos, como podem ver, são muitos exploits. Aqui temos 45 mil entradas, 45 mil exploits possíveis de fazer em vários sistemas. Não é apenas Windows, é tudo. Portanto, explorando esta base de dados, teremos acesso a vários exploits. Normalmente, neste tipo de bases de dados, como esta que eu acabei de mostrar, o exploitdb.com, é onde os script kiddies vão buscar exploits. O que é um script kiddie? É um hacker que, não tendo conhecimentos técnicos suficientes para ele próprio fazer os ataques usando código, estando a mexer em código, vai buscar exploits, vai buscar código também já feito para depois poder atacar com código de outras pessoas. Outro conceito importante nos ataques é o payload. O payload é uma parte de um malware, ou pode ser também ele próprio um código ou um exploit, que vai executar as ações maliciosas que nós pretendemos, nós, entre aspas, pretendemos num ataque. Pode
ser, por exemplo, a criação de uma backdoor num sistema, pode danificar ficheiros, excluir ficheiros, roubar dados, exigir um resgate no caso do ransomware, e há vários métodos para executar estes payloads. Normalmente os payloads são executados remotamente e são sempre executados a partir do momento em que se consegue enviar à vítima um ficheiro ou um conteúdo insuspeito, que a vítima vai despoltar, ou seja, vai fazer o trigger, vai fazer ativar, não fazendo ideia de que está a ativar esse payload. Outro conceito importante, o Zero Day. O que é o Zero Day? O Zero Day é normalmente exploração de vulnerabilidades, perdão, exploração de vulnerabilidades numa aplicação mesmo antes dela ser lançada, com as atualizações ou os patches que permitem corrigir falhas. Ou seja, um Zero Day é uma falha que nunca foi visto, nem era conhecido pelo criador do software ou pelos criadores no dia do lançamento desse software. Normalmente, os Zero Day são encontrados na Dark Web, como se fosse uma prateleira de um supermercado, não é? Para comprar, há uma tabela de preços e há inclusive estados que se desconfia, mas não se podem provar, que fazem reserva de Zero Days para utilizar numa ciberguerra como ciberarmas. Portanto, os Zero Days podem ser evitados usando uma série de regras que começam por políticas restritivas de acesso à internet, backup de sistemas críticos, todos os sistemas e softwares atualizados, monitorizar os dados fundamentais em tempo real, formar os trabalhadores da organização para esta realidade, para reconhecimento destas falhas, implementar um sistema de privilégios também em acessos à rede e aos sistemas e fazer a atualização constante dos softwares de proteção, nomeadamente os antivírus, as firewalls. Outro conceito também, quando falamos de ataques importante, é o daisy chaining. O daisy chaining vai, ao fim e ao cabo, ser o acesso, obter o acesso a uma rede ou um computador a partir desse acesso, conseguir aceder a outras redes e outros computadores. Ou seja, daisy chaining, porque vai ser uma cadeia, a partir do momento que entramos num dos pontos da cadeia, não é? Da corrente, vamos conseguir aceder a outros pontos onde há também informações desejáveis. Depois temos um outro conceito que é o doxing. O doxing é recolher e publicar informações sensíveis pertencentes a uma organização. Ou seja, dessas informações sensíveis podem constar detalhes de vida pessoal da organização ou de membros da organização que sejam embaraçosos, fotos, registros criminais, correspondência, informações bancárias, números de documentos, nomeadamente segurança social, cartões de cidadão, os números de telefone pessoais, as moradas, detalhes de fraquezas das pessoas, como doenças, etc., e outros detalhes que então são o doxing. Depois, uma pessoa que tenha essa informação em seu poder, depois de as recolher e que tenha intenções maliciosas, vai normalmente publicá-las na internet, redes sociais, etc., e causar danos à organização ou às pessoas. Outro conceito importante também na terminologia de ataques é o bot. O bot é o diminutivo da palavra robô, portanto robot, em que significa na informática
uma aplicação ou um software que normalmente consegue ser controlado remotamente e permite executar de forma automática uma série de tarefas pré-definidas. Quase como se fosse uma macro de Excel, só que não é, é uma coisa muito mais poderosa do que uma macro, sendo que a macro também é um software, mas que vai permitir executar remotamente, então, de forma automática, tarefas pré-definidas, tarefas maliciosas. Os bots normalmente andam ali num limbo nas máquinas que estão infectadas na rede, na internet, à espera e normalmente são utilizados no lançamento de ataques de negação de serviço, os chamados DDoS, ou então em espionagem ou em ataques de keylogging. Quais são os motivos que normalmente levam aos ataques? Normalmente tem que existir o tal hack value que falei no início do webinar, que é quem vai atacar tem que ter normalmente uma noção de que nesse sistema que vai ser atacado, ou nessa rede, ou nesse servidor, ou nessa página, existe algo valioso. Algo valioso não quer dizer que seja dinheiro ou relacionado com dinheiro. Algo que seja valioso para o atacante. Isto vai levar normalmente aos ataques com a tentativa de obter proveito com esses ataques. Normalmente, quando há um ataque, uma ameaça, há aqui 3 pontos que são muito importantes. O motivo, ou se preferirmos chamar o objetivo desse ataque, a forma como o ataque vai ser feito e também a vulnerabilidade. Não é bolt, é bot. Não é bolt, Castro, é bot, B-O-T. Então, quais são os motivos que podem levar a estes ataques? Vinganças, tentar prejudicar a pessoa, a sua reputação, a reputação da empresa, atingir objetivos políticos, militares, religiosos, tentar fazer perda financeira, criar medo, o terrorismo, o caos, roubo de informação, manipular dados, tudo isto pode levar aos ataques, danificar empresas e negócios, resgates, retornos financeiros, etc. Isto tudo depende sempre do quê? Do propósito do atacante. E depois existem também as ameaças. As ameaças também são focalizadas em vários tipos de ameaças. Ameaças de aplicações, de host ou de cliente-servidor, de rede, e que se vão materializar normalmente depois através de vários ataques, vários vetores de ataque, como por exemplo os botnet, os worms ou os vírus que vão afetar as seguranças das informações e danificar as seguranças da informação. Também existem várias ameaças que podemos referir, como estão na moda as botnet, que são as redes de sistemas comprometidos e que são usadas para lançar então os ataques de negação de serviço. Depois temos também as ameaças mobile, que estão ligadas aos telemóveis e aos tablets, o ransomware, que pretende restringir o acesso a ficheiros para obter um resgate. Os bitcoins normalmente são um tipo de recompensa que é pedido, Steve. Nomeadamente nestes tipos de ataques que eu estava a referir, o ransomware, em que há um resgate da informação que pretende ser pago para que a informação volte a ser libertada pelos hackers. Muitas empresas são alvo desses ataques, Steve. Depois há outras ameaças mais comuns, como os vírus e os worms, que são softwares maliciosos que atacam e danificam redes e ficheiros. As ameaças persistentes avançadas, ou as APTs. As APTs
têm a ver com ataques que concentram em roubar informações das máquinas sem que os utilizadores se apercebam. Estes ataques são normalmente dirigidos a grandes empresas, a grandes redes governamentais e estes ataques são muito lentos. Às vezes há APTs que demoram 6 meses, 1 ano e houve alguns APTs clássicos que demoraram 10 anos a ser descoberto e durante 10 anos a informação esteve a ser roubada de entidades. As ameaças talvez mais comuns neste momento são as ameaças na cloud. Porquê? Porque cada vez mais temos dados na cloud, na infraestrutura, que é uma coisa que está em rede, não é? E então estas ameaças são cada vez mais comuns e os ataques são cada vez mais comuns. Depois, para entrar na rede e para desenvolver estes ataques, podem haver vários tipos de comportamento. Um dos comportamentos mais comuns é um envio de dados, normalmente uma injeção de SQL, que é uma linguagem de controlo de bases de dados, portanto uma linguagem de queries, de consultas. Essa injeção de SQL, de comandos SQL é feita, o envio de dados é feito ao hacker, há também a obtenção de dados através dessa injeção e o roubo acaba por ser concretizado também por causa disso. Depois existem ainda as ameaças da Internet of Things, a Internet das Coisas, que hoje em dia temos desde bimbis a frigoríficos a automóveis, tudo ligado à internet e esses dispositivos normalmente não têm muita proteção, são fáceis de ser hackeados, fácil de ser atacados e vêm daí também essas ameaças. Também há o acesso de proximidade, que tem a ver normalmente com a interseção de sinais sem fios, normalmente numa rede Bluetooth, numa rede Wi-Fi, usando ou mesmo um teclado Wi-Fi que pode ser hackeado para ser a fonte de informação de um atacante. Torna-se então importante o quê? Prevenir. Prevenir, normalmente, prevenir é a melhor solução e é o que permite evitar a maior parte dos ataques. As clouds públicas normalmente não depende daquilo que chamar uma cloud pública, Marcelo. O que é uma cloud pública para si? Será o Google Drive, o OneDrive, por aí fora? Essas são confiáveis, sim. É claro que não há redes 100% seguras. Por isso, a única maneira que temos de estar 100% seguros é não estar ligados, não é? A partir do momento que estamos ligados, estamos sempre a correr riscos e é mesmo assim. Em termos de ataques, já referi então aqui uma série deles. Vou só falar aqui em mais umas áreas onde qualquer método de ataque se encaixa e isso foi definido numa uma framework de prevenção que é a STRIDE, que foi criada em 1999 por engenheiros da Microsoft e ainda hoje é muito utilizada, aplicando-se em áreas principais, em meia dúzia de áreas principais que têm a ver com elevação de privilégios, negação de serviço, divulgação de informação, repudiação, adulteração e spoofing. O que é que isto significa? Para fechar o webinar, elevação de privilégios tem a ver com a autenticação e autorização e é nisso que se foca este tipo de ataques, garantindo o acesso através das autenticações e das autorizações a áreas restritas, mudando as configurações de privilégios. Depois a negação de serviço, o foco desta negação de serviço é mandar abaixo os sistemas. Portanto, negar o serviço, negar o acesso a sistemas, a tudo, parar os sistemas. A divulgação de informação é, como o próprio nome indica, afetar ou mandar abaixo a confidencialidade. Repudiação tem a ver com garantir que os ataques não podem ser provados,
Depois temos a adulteração, como o próprio nome indica, mudar os dados, adulterar os dados para prejudicar, e o spoofing, que é uma técnica onde alguém afirma ser um sistema ou uma pessoa ou um programa que na realidade não é. Portanto, estes são 6 áreas onde uma framework se deve concentrar para garantir a prevenção dos ataques e para que os ataques fiquem mais difíceis de acontecer. O que é que leva aqui para concluir? Podemos então concluir que, como é que é um mecanismo de ação dos antivírus? Isso era mais um webinar, Larissa. Eu posso fazer um webinar um dia destes sobre antivírus e explicar em detalhe, mas o antivírus é um programa que se foca na análise de comportamentos típicos e padrões típicos, sendo que esses comportamentos e esses padrões normalmente são identificados com elementos maliciosos. Daí às vezes termos falsos positivos, não é? E o antivírus identificar um programa ou um script como sendo um vírus, quando na realidade ele não o é um falso positivo. Posso lhe dizer que nas minhas aulas de programação, sempre que eu corro um programa feito por mim ou pelos meus alunos, o Avast dispara, identificando-o como um potencial software malicioso, e só me deixa executá-lo depois de fazer uma verificação do programa. Mas é por padrões, por comportamentos, é assim mais ou menos, resumidamente, que o antivírus funciona. Para concluir então, existem muitas abordagens de ataque, não é? E comum em todas as abordagens é o atacante andar sempre à procura de encontrar fraquezas, vulnerabilidades, pontos fracos, quebras de segurança para poder explorar. Os sistemas operativos e os softwares normalmente estão sempre a aumentar de complexidade, e quando a complexidade aumenta, normalmente também aumentam as vulnerabilidades. A pressão a que os programadores hoje em dia estão sujeitos para entregar programas em tempos recorde também faz com que muitas vezes o código fique mal acabado, fique incompleto, para depois levar patches, e isso vai permitir então com mais facilidade a que os atacantes acedam às tais vulnerabilidades, às tais falhas, e possam atacar-nos com mais facilidade. Um forte abraço a todos, muito obrigado por terem assistido, uma boa noite para vocês e muita saúde.